Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Todos estão bem? Espero que sim. Vamos fazer mais uma aula hoje, começar mais uma aula. Hoje é a aula de número 17, certo? E vamos iniciar com a nossa atividade da aula anterior, a atividade que vocês realizaram. Confiram aí se vocês acertaram, se erraram, entendeu por que errou, se errou, tá bom? E vamos lá. Primeira questão está dizendo o seguinte: como visto na aula, dos substantivos que nós vimos, como visto na aula, os substantivos eles podem ser contáveis ou incontáveis. Sobre os substantivos incontáveis, podemos dizer que eles sempre têm sua forma no plural. Essa afirmação, ela está, letra A é verdadeiro ou letra B falso? Certo? Essa palavrinha da letra A, true, significa verdade. E a letra B é falso. Então, está dizendo que os substantivos incontáveis, eles sempre têm sua forma no plural. E aí, sobre a nossa aula dos substantivos incontáveis e contáveis, nós vimos que os incontáveis não têm forma no plural, é no singular, tá bom? Então, esta afirmação está errada, está falsa. Então, a alternativa correta aí, letra B. A segunda questão fala o seguinte: nas assertivas a seguir, todos os substantivos são contáveis, exceto, então olha o cuidado com esse exceto aí, tá bom? Todas essas letras são contáveis, mas tem um que é incontável. Qual? Letra C, tá bom? Então, a letra A tem aí cachorros, letra B, flores, letra C, dinheiro e letra D, livros. Então, a letra C é que é dinheiro. Lembra que nós vimos que dinheiro não é um substantivo contável, a palavra dinheiro é incontável. Então, a alternativa é a letra C. Na próxima questão que eu quero ver com vocês é a terceira. E está falando o seguinte: no primeiro quadrinho, o Cebolinha ele fala de alguns animais. Podemos dizer que esses animais eles são substantivos contáveis ou incontáveis? E aí, pessoal, quando a gente fala de animal, animal é contável ou incontável? Contável, né? Essa aí estava super fácil. Ele está falando aí na fala dele do elefante e do hipopótamo, que são substantivos contáveis. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? E aqui está o gabarito da atividade. A primeira questão, letra B. Segunda, C. Terceiro, A. Quarto, C. E quinto, letra B, ok? Vamos começar também a nossa aula com a nossa frase do dia. Hoje, nossa frase do dia, ela vai mostrar pra gente aí algo que a gente precisa se atentar e ver todos os dias. E o que é isso? Vamos começar a falar em inglês, em seguida a gente traduz, tá bom? Começa falando assim, ó. See good. Na segunda linha, in all. E por último, things. O que quer dizer isso? Tá falando pra gente que nós precisamos ver o bem, certo? Good significa bom, bem. Tá falando pra gente ver o bem em todas as coisas. Então, ó, veja o bem em todas as coisas, tá certo? A gente precisa ter esse olhar mais atento para ver mais as coisas boas, tá certo? Essa última palavrinha, eu quero destacar ela, é a palavra coisas. Não esqueçam do significado dela também, tá certo? E o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre os quantificadores. Eu costumo dizer que esse conteúdo ele é uma continuação do outro que nós já vimos. Nós aprendemos os substantivos contáveis e incontáveis, não foi? Essa aula de hoje é uma continuação. Por quê? A gente precisa entender e lembrar daquele conceito dos substantivos contáveis e incontáveis para entender melhor os quantificadores, tá certo? Então, aqui, nós temos os quantificadores some, and, many e much, certo? Aqui tem alguns quantificadores. Eu trouxe mais outros dois para vocês verem. E aí, eu quero mostrar para vocês a diferença desses quantificadores. Quando é que a gente usa, qual é o significado, tá certo? Nós iremos ver. Primeiro, né, o que são os quantificadores? Os quantificadores, que em inglês, como está mostrando aí ao lado nesse notebook, tem a palavra quantifiers, que seria o nome quantificadores em inglês. Fala que eles são usados, são expressões que vão ser utilizadas para indicar a quantidade. Então, quando a gente fala quantificadores, vai indicar, obviamente, a quantidade de objetos, de pessoas, animais, em uma frase, por exemplo.
E como eu disse para vocês, né, pode parecer muito confuso, desde aquele assunto dos contáveis e incontáveis. Pode parecer muito confuso, porque quando algo parece ser contável para a gente, na verdade pode ser incontável. Então tem aquela confusãozinha, mas que com o tempo vocês vão vendo, vão aprendendo melhor, certo? Então a gente vai entender o significado para aprender como usar corretamente. E os quantificadores mais usados, aqueles que tem lá no início, que eu falei anteriormente, no outro slide, são alguns quantificadores e nós temos outros também, tem vários outros, certo? Quantificadores, mas aí embaixo tem alguns muito utilizados também, tá certo? Nós vamos ver de um por um aqui, eu vou mostrar quando se deve usar cada um deles. O primeiro é esse aqui, o much, se fala desse jeito, certo? Esse quantificador, ele vai significar muito, grande ou uma porção de algo. Então, quando eu digo assim, tem muito leite no copo, eu vou usar esse quantificador. Por quê? Ele é usado para substantivos incontáveis. Então, ó, por isso que eu falei que a nossa aula da semana passada, da outra aula, na verdade, é uma aula muito importante. Por quê? Vocês precisam entender o que é contável, o que não é contável, para a gente entender os quantificadores. Então, o much nós usamos para esses tipos de substantivo, que não são contáveis, e em frases negativas e em perguntas, certo? Então, por exemplo, tem aí a frase para vocês. Quanto leite você bebe todo dia? Então, olha a pergunta aí. Quanto de leite você bebe? Por quê? Esse substantivo no começo tem aí, ó, how much, nessa primeira frase em inglês aí. Essa frase, quando estar junto, as duas palavrinhas aí, quando elas estão juntas, na verdade, se traduz como quanto, tá bom? O much, sozinho, ele significa muito ou grande, mas quando ele está com essa palavrinha na frente, na verdade, esse how, H-A-O-W, vai ter uma tradução de quanto. Então, quanto leite você bebe todo dia? E embaixo tem aí, não há muito açúcar na tigela. Por que eu usei o much? Porque açúcar é um substantivo incontável. Leite é um substantivo incontável, tá certo? Por isso eu usei ele. O próximo é o many, que ele vai significar muitos ou muitas, certo? Então, a gente já vê que ele é plural. Então, nós usamos para substantivos contáveis. Tem aí os exemplos para vocês. Lois levou o seu irmão ao zoológico muitas vezes. Então, olha aí, levou muitas vezes. Dá para contar as vezes que levou, certo? Então, é algo contável. Sara cuida de muitos cachorros em seu apartamento. Então, tem muitos animais, tem muitos cachorros. Dá para contar quantos cachorros tem. Cachorro é um substantivo contável. Tá bom, pessoal? Aí embaixo eu coloquei só algumas imagens dos animais, porque eles são substantivos contáveis. E aqui, uma comparação só do much e do many. A gente acabou de ver que o primeiro, ele vai ser usado para substantivos incontáveis e o segundo para contáveis. Tem um exemplo aí da palavra milk, que é leite. Embaixo da palavra leite tem a palavra açúcar, que nós falamos sugar, que são incontáveis. E aí no many nós temos a palavra chairs, que significa cadeira. E embaixo books, que são livros, tá certo? Então, olha aí a diferença dos dois. Lembrem disso. Um a gente usa para os incontáveis e outro para os contáveis. Ambos, praticamente, têm o mesmo significado. Porém, um é singular, o outro é plural, ok? O próximo aqui é o adjetivo some. Não vão falar some, é some, certo? E ele vai ter uma ideia, né, um significado de algum ou um pouco de... E ele é usado para substantivos incontáveis, certo? Então, vá aprendendo o que é e o que não é contável. Tem um exemplo aí para vocês. Eu tenho algum dinheiro na minha conta no banco. Então, eu estou dizendo que eu tenho algum dinheiro na minha conta no banco. Dinheiro, pessoal, é contável ou incontável? Lembra que nós vimos na atividade que dinheiro é incontável? Por isso que a gente usa aí o some, tá certo? Tem outros exemplos aí para que vocês possam dar uma olhadinha. E ao lado, nessa imagem que eu trouxe para vocês, tem aí a pessoa perguntando: poderia, por favor, me dar um pouco de leite? Então, ó, a palavra leite, que se fala milk, M-I-L-K,
É um substantivo contável ou incontável? Incontável. Por isso que a gente usa o some, tá bom? Então, a gente usa ele para fazer pedidos também, tá certo? Em frases afirmativas e em interrogativas, quando a gente quer fazer algum pedido, por exemplo. Aqui nós temos o outro quantificador, que é o quantificador N. Ele é usado em frases positivas, interrogativas e negativas, certo? Em cada um ele vai ter um significado diferente. Em positivas, ele é usado como N. O N, desculpa, ele é usado como qualquer, tá bom? O significado dele é qualquer. Já em frases negativas, ele vai ter um sentido de nenhum ou nenhuma. E nas interrogativas, algum ou alguma, por exemplo, tá bom? Então, esse aqui, ele é bem importante e nós vamos dar destaque mais para o último significado dele, que é algum ou alguma, certo, pessoal? Porque como nós estamos falando de quantificadores para quantificar algo, nós precisamos desse significado. É o mais evidente aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? E nenhum e nenhuma também, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, eu não tenho nenhum gato. Então, não tenho nenhum. É um quantificador aí também. É a minha quantidade, né? Nenhum. Então, nós usamos o N, certo? Em frases negativas. O próximo, você pode... a última frase, que eu queria que vocês olhassem também aí. A última está perguntando, você consegue falar algum outro idioma? Então, eu estou quantificando algum outro, certo? Mais de 1, 2, 3. Então, idioma é uma palavra contável ou incontável? Contável, a gente consegue falar, contar quantos idiomas você consegue falar, certo? E aqui tem um resuminho da diferença dos dois, só para que fique mais claro para vocês. O N, nós usamos ele em perguntas e em frases negativas, tá bom? Pode ser em afirmativas, como nós vimos, certo? Mas com um sentido de qualquer, ok? E o some, ele é usado em frases afirmativas e em interrogativas, quando a gente faz um pedido ou uma oferta, tá certo? Então, cuidado aí, pessoal, para não confundir os dois, tá bom? Lembrem que o some, ele é só usado em substantivos incontáveis. E vamos para os dois últimos para a gente concluir. Eu queria falar para vocês também do a few, essa palavra aqui. Essa palavra também vai significar algum, algumas, poucos ou poucas, certo? O significado mais frequente também é poucos ou poucas. Ele é usado para substantivos contáveis, no plural, certo? Então, são para os contáveis. Por exemplo, tem aí a frase de baixo. Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias, certo? Então, a gente já vê aí esse significado. E no outro, alguns meninos que queriam falar com a polícia sobre o roubo, né? Então, alguns aí também. Ou a gente poderia falar poucos. Poucos meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo, certo? Então, nós temos esses dois significados. Já a little é esse próximo. Ele é um substantivo, ele é usado para substantivos incontáveis. Então, ó, cuidado. Porque tanto aquele outro que nós acabamos de ver, como esse, eles também têm o mesmo significado. Algo que é pouco, certo? Pouco. Porém, o outro que nós vimos é contável, esse é incontável, tá bom? Tem aí o exemplo para vocês. Eu amo um pouco de creme no meu café. Então, um pouco. Café é um substantivo contável ou incontável? Incontável. Por isso que nós usamos a little. Se fosse contável, nós usaríamos o outro, tá bom? E aí, por último, tem beba um pouco de chá comigo, está delicioso. Então, um pouco, certo? Para substantivo incontável, porque chá é incontável. E aqui, por fim, a gente tem aquele resuminho que eu trouxe também de cada um, para mostrar a diferença. Eu trouxe eles assim combinados porque são os que mais confundem, certo? Porque muita gente, eles são muito parecidos, têm basicamente os mesmos significados. E aí eu quero que vocês entendam que é diferente. Tem uma diferença. Por isso que de todos eu trouxe um resuminho no final, tá bom? Aqui nós temos o primeiro, que é a little. Nós usamos para substantivos incontáveis. E o segundo, a few, nós usamos para substantivos contáveis. E aí tem alguns exemplos de alguns substantivos contáveis e incontáveis, certo? Dinheiro, pão, amigos, ideias, tá bom?
tempo. Então, alguns aí são contáveis, outros incontáveis. Então, cuidado para não errar, tá certo? Cuidado para usar corretamente esses quantificadores. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós já continuamos esse assunto, né? Já foi muita informação aí para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido direitinho, certo? Vocês vão realizar a atividade agora. Então, boa atividade. Espero que consigam acertar aí, tá certo? Até a próxima aula.